Olá! Sabe aquela jornada que é, talvez, a mais importante de todas? Aquela que nos tira de um lugar de potencial e nos leva a viver o nosso propósito? Pois é sobre essa transição da infância espiritual para a maturidade que a gente vai conversar hoje. Uma história que, no fundo, fala com cada um de nós. Para começar, vamos pensar numa imagem bem forte. Imagina a cena: um jovem príncipe. Ele é herdeiro de tudo mesmo. O título é dele. O sangue real, o direito ao trono, tudo na mão. Só que, na prática, ele não manda em nada. Vive sob o comando de tutores, sem nenhum poder real sobre a própria herança. É exatamente nesse ponto que a nossa conversa começa. E olha, essa ideia não é de hoje não, viu? O apóstolo Paulo, quase 2000 anos atrás, já tinha sacado essa tensão perfeitamente. Ele diz que o herdeiro, enquanto é menor, em nada difere de escravo, embora seja senhor de tudo. Para pensar no peso disso. Ser o dono de tudo, mas viver sem poder nenhum de decisão. É a fotografia exata desse herdeiro que ainda não amadureceu. Certo, então, para a gente entender isso melhor, o grego bíblico nos dá duas palavrinhas que são a chave de tudo. A primeira é nepios, que é esse filho herdeiro que ainda é criança. Legalmente tudo é dele, mas ele não pode usar nada. A segunda palavra é uios. Esse já é o filho maduro, o adulto. Ele não só tem o título, mas ele exerce a autoridade, ele representa a família. A jornada que a gente está explorando é justamente essa. Como é que se deixa de ser nepios para se tornar uios? Beleza? Então vamos olhar de perto para esse ponto de partida. Como é que a gente reconhece a mentalidade do népios, do herdeiro imaturo? Quais são os sinais? A imagem que a Bíblia usa é perfeita. É como um barquinho sem leme, sabe? Sendo jogado de um lado para o outro por qualquer vento que sopra. É a imaturidade espiritual, é isso aí, instabilidade. É uma fé que se abala por qualquer coisinha, que vai na onda de qualquer nova ideia, porque falta uma âncora, falta firmeza na verdade. E o fascinante é que o apóstolo Paulo detalha isso em três áreas super práticas da vida. Primeiro, o falar como menino. Sabe aquela comunicação que é só sobre si mesmo, impulsiva. Depois, o sentir como menino, quando as emoções tomam conta, dominam tudo. E por fim, o raciocinar como menino, que é aquele pensamento que só enxerga o agora, o prazer imediato, sem conseguir ver as consequências lá na frente. E quer um exemplo clássico desse raciocinar como menino? É esse pedido aqui, do filho pródigo. É a ilustração perfeita. Ele exige a herança, ele quer a bênção, mas não tem a menor condição de administrar aquilo todo. Ele queria os bens do pai, mas não queria a sabedoria do pai. E o resultado? A gente já sabe, né? Desperdício total. Bom, isso tudo nos leva à grande pergunta, então. Como é que esse crescimento acontece? Como o nípios viram ruios? A resposta é que maturidade não é mágica, não acontece por acidente, precisa ser cultivada. É isso, como se cuida de um jardim. É um processo intencional, uma parceria com Deus. E esse processo de cultivo tem basicamente três pilares. Primeiro, é preciso criar raízes, se nutrir da palavra. Segundo, tem que ser forjado, ser moldado pela disciplina amorosa do Pai, que nos treina nas dificuldades. E terceiro, é preciso um guia, que é a intimidade com o Espírito Santo, que nos tira da obrigação e nos leva para o relacionamento. Vamos olhar rápido para o primeiro pilar. A diferença entre uma vida com raízes na palavra e uma vida superficial é um abismo. De um lado você tem estabilidade, nutrição, força para aguentar o tranco. Do outro, é vulnerabilidade, confusão, instabilidade. É aquele barquinho à deriva de novo. A palavra é, ao mesmo tempo, o nosso alimento e a nossa estrutura. Agora, o segundo pilar pode parecer meio estranho, a disciplina. A gente costuma achar que dificuldade é sinal de que Deus nos abandonou, né? Mas olha só, a Bíblia diz que é exatamente o contrário, é prova de amor. É a prova de que Ele está investindo na gente, nos tratando como filhos de verdade, como Willos, e nos preparando para a maturidade. E o terceiro pilar é a transformação interna, a mais profunda de todas. A maturidade espiritual acontece quando a gente deixa de se relacionar com Deus por medo ou obrigação, como um escravo, e passa a se relacionar por confiança e intimidade, guiado pelo Espírito. É quando a gente para de ver Deus como um chefe bravo e passa a chamá-lo de Abba, Pai. Ok, então se a gente passa por esse processo todo de cultivo, qual é o resultado? Como é que é um ruios, um filho maduro, na prática? E aqui está o pulo do gato. Maturidade não é sobre ter um título, é sobre assumir uma função. Um Wills entende que sua identidade vem com uma baita responsabilidade. E qual é? Representar os interesses, os valores, o caráter do pai aqui no mundo.
É a gente sair da posição de herdeiro passivo para se tornar um embaixador ativo. E como é que a gente sabe que isso está acontecendo de verdade? A prova não é um monte de conhecimento na cabeça, mas um caráter transformado. É o que a Bíblia chama de o fruto do Espírito. E repare bem, é fruto no singular. Não é uma lista de mercado para a gente escolher as qualidades que mais gosta. É um pacote único, um caráter que, como um todo, reflete o caráter de Cristo. Essa é a evidência real. Com isso, a gente chega ao propósito final de toda essa jornada. Por que Deus se importa tanto com o nosso crescimento? A resposta vai muito além de nós mesmos. A pergunta é essa, bem direta. Por que, no fim das contas, todo esse processo de amadurecer é tão importante? E aqui está a resposta. O nosso crescimento nunca é só pra gente. O propósito é sempre para a comunidade. Deus nos amadurece para que a gente possa fortalecer, servir e construir junto com os outros. A maturidade de um é a ferramenta para a edificação de todos. Isso resume perfeitamente a mudança de mentalidade. A imaturidade chega perguntando: o que eu posso receber aqui? A maturidade chega e pergunta: o que eu posso oferecer? Como eu posso servir? A gente deixa de ser só um consumidor e passa a ser um contribuidor, um pilar que ajuda a sustentar a estrutura. E a gente termina com essa reflexão. Pensa numa árvore bem grande, forte, cheia de folhas. Ela não cresce só para ela mesma, para admirar a própria sombra. Ela cresce para que os outros, os cansados, os machucados, possam encontrar debaixo dela um lugar de descanso, de cura, de alimento. A pergunta final que fica é essa: como é que a nossa jornada de amadurecimento pode se tornar esse tipo de abrigo para as pessoas ao nosso redor?